Vamos ouvir agora o 10º CD de pregação da Missionária Reis, com o tema O Nome Escrito no Livro da Vida. Soberano e eterno Deus, magnífico, bendito Senhor seja o teu nome para sempre e eternamente. Neste momento, meu Deus, coloco-me diante da tua face e da tua presença. Neste momento, com o objetivo especial de proclamar, ministrar a tua palavra, Senhor. Meu Deus, neste momento eu quero pedir a tua proteção, a tua graça, Senhor, que venha cobrir-me com o sangue de Jesus, que venha guardar a minha vida e a minha alma. Senhor, que neste momento, Pai, em que irei ministrar a tua palavra, Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa ir de encontro aos corações. Que eu, através desta mensagem, Deus, tu possa falar às vidas. Meu Senhor, embora seja uma mensagem, meu Senhor, às vezes possa ser que alguém ache complicado, duro de ouvir esta palavra. Mas, meu Deus, é a tua palavra, a qual não se pode desviar e nem fugir. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, pelo teu Espírito Santo, neutraliza e paralisa todas as forças malignas, destrói as barreiras, as cadeias, quebra os grilhões, paralisação dos espíritos malignos, paralisação dos demônios de Satanás, paralisação dos chefes maiorais. Todas as potestades satânicas nesta hora sejam barrados, destruídos em o nome de Jesus. E que vidas sejam salvas e libertas pelo teu poder. E que vidas, Senhor, sejam alcançadas pela pregação do teu evangelho. Ó meu Deus, que as vidas não venham se enfurecer, mas que venham, Senhor, através do teu Espírito Santo, ser preparados os teus corações para ouvir esta mensagem. E que se convertam a ti, ó Deus, para que sejam perdoados os seus pecados e os seus nomes sejam escritos no livro da vida nos céus. Ajuda as pessoas a compreenderem, ó Deus, meu Senhor, a pregação da tua palavra, pois é com sinceridade, Senhor, que irei ministrar a tua palavra. Unge e consagra o meu ser, ó meu Deus, e toma a direção. E cada vida, Senhor, que ouvir esta mensagem, ó Senhor, seja abençoados, seja alcançados por ti, pela tua graça, pela tua salvação. Pois para isso Jesus morreu lá no Calvário, deu a sua própria vida para perdoar os pecados da humanidade. Ó meu Senhor, ajuda essas pessoas a compreenderem e serem alcançadas por ti, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Neste momento iremos ministrar a palavra do Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor para sempre. O tema desta mensagem é o nome no livro da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero pedir a você, amigo ouvinte da palavra de Deus, a você, amado irmão, que não se irrite, não se enfureça, pois apenas irei ministrar a palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se não gostar, perdoe, desculpe-me, mas é a palavra do Senhor precisa ser pregada. Louvado seja Deus. E o tema da mensagem, o nome no livro da vida. O texto bíblico está em Apocalipse 20, o versículo 15, que diz assim a palavra de Deus. Abra o seu coração e entenda o que Deus quer falar para você através desta mensagem. Está escrito assim em Apocalipse 20, versículo 15, que é o texto bíblico desta mensagem. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Louvado e engrandecido seja Deus. Bendito seja o Senhor, de eternidade a eternidade. Só Deus é o Senhor. Louvado seja Deus. Introdução da mensagem: a biblioteca de Deus.
Salomão escreve que não há limites para se escrever livros. Inumeráveis são os livros que foram escritos. Entretanto, os livros mais extraordinários são os livros de Deus. Aleluia! Só Tu és Senhor, meu amado. Mencionamos alguns dos livros de Deus citados na Bíblia. O primeiro livro, o livro da lei, está escrito em Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Louvado seja Deus. O segundo livro, o livro dos caminhos de Deus com os homens. Medite. Está escrito no livro de Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todos os meus membros estavam escritos. Glória a Deus. Refere-se ao corpo perfeito, criado para o Filho de Deus. Os membros deste corpo sem pecado não foram sem forma, e sim informe, o que significa não formado, e que todas as suas partes estavam escritas na eternidade. Oh, glória a Jesus. Terceiro livro, o livro das recordações. Está escrito na Bíblia Sagrada no livro de Malaquias 3:16. Então todos os que temiam ao Senhor falaram frequentemente, cada um ao seu companheiro, e o Senhor atentou e ouviu, e foi escrito um memorial diante dele, para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Glória a Deus. Ainda Salmo 56, o versículo 8. Minhas fugas tu contaste, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Louvado seja Deus. Até as nossas lágrimas está escrito no livro de Deus. Aleluia. O quarto livro, o livro da vida, com o nome dos salvos. Louvado seja Deus. É importante, irmão, é importante, amigo católico, meu irmão católico, todos que estão me ouvindo, é importantíssimo o fato de que ter o seu nome arrolado escrito neste livro. O quarto livro, o livro da vida. Na palavra de Deus em Filipenses 4, versículo 8, está escrito: peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Glória a Deus. É a palavra do Senhor quem está falando. Refere-se aos nomes dos crentes escritos no céu. Louvado seja Deus. Apocalipse 20, versículo 15, diz a palavra do Senhor: e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu quero que você preste atenção
que o que está falando aqui é a palavra de Deus. Isso não são meras palavras humanas, não são as minhas palavras, palavras da missionária Reis, mas é a palavra de Deus. Você pode pegar a sua Bíblia aí em Apocalipse 20, versículo 15, e você vai visualizar que está escrito na palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Refere-se ao registro de todos os redimidos. Foi lançado no lago de fogo. Inclui a toda pessoa não redimida, começando desde Adão e Eva. Quer dizer, se eles não se voltaram para Deus. Quando Adão e Eva caiu lá no jardim do Éden, se eles não se voltaram para Deus, com certeza o nome deles foram riscados do livro da vida. Mas se voltaram para Deus, este nome voltou a ser escrito. E no dia do juízo final, quando for procurado, será encontrado esses nomes no livro da vida. E de todos os redimidos, de todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, confessaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e o aceitaram. Mas vamos ver o quinto livro, o pequeno livro nas mãos do anjo. Está escrito na palavra de Deus em Apocalipse 10, o versículo 2. E tinha em sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vejamos o segundo livro, aliás, o sexto livro, o livro dos 7 selos. Está escrito em Apocalipse 5, do versículo 1 ao 3 e o versículo 5. Diz a palavra do Senhor: vi na mão direita, significa poder, do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Os 7 selos significa que o tempo da angústia de Jacó está por começar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que rapidamente se cumprirá o que deve realizar-se. Se prepare. Ainda em Apocalipse 5, versículo 2, está escrito: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar seus selos? Ainda em Apocalipse 5, versículo 3, e não havia ninguém, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, nem olhar para ele. Em Apocalipse 5:5 está escrito: e um dos anciões me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Apresenta a Jesus Cristo. Glória a Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Maranata, aleluia, glória a Deus. Mas vejamos ainda o 7º livro, os livros do julgamento. O 7º é os livros do julgamento. Está escrito na palavra de Deus em Apocalipse 20, versículo 12 ao 13. O versículo 2 diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Eu quero que você preste atenção neste contexto. Aqui está dizendo: e vi os mortos. Aí vem grandes e pequenos. Todas as pessoas, de todos os tamanhos, social, intelectual, idade,
pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Pertence à segunda ressurreição, a ressurreição da condenação. E os livros foram abertos, e outros livros foi aberto. E o que constavam nesses livros? Todos os feitos que os homens fizeram aqui na terra, enquanto viveram na terra. Consta tudo escrito nesses livros. Louvado seja o nome santo do Senhor, que é o livro da vida. E foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os mortos serão julgados segundo tudo quanto está escrito nos livros. Grandes e pequenos, todos precisam de Jesus. Todos precisam do arrependimento. Todos precisam confessar Jesus como Salvador. Não importa a idade, não importa o tamanho. Todas as classes sociais, todos precisam de Jesus Cristo. É o único que pode salvar. Indica a maneira do julgamento através de tudo que será encontrado escrito nesses livros. O versículo 13: e deu mal os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Assinala ao fato de que toda pessoa não redimida que tenha vivido confrontará o julgamento do grande trono branco. Ninguém estará isento. Ninguém estará isento. Todos quanto não constar o seu nome no livro da vida não estará isento. Passará por este julgamento. E foi feito o julgamento de cada um segundo as suas obras. Registra o fato de que este julgamento não é arbitrário, mas sim está apoiado na justiça absoluta. Primeiro ponto: verdade é aquele que não foi achado o nome escrito no livro. Louvado seja Deus! Mas que livro é esse? O livro de Deus, o livro da vida. Todos quanto não foi achado escrito neste livro, esse foi lançado no lago de fogo. Estas palavras, quem está dizendo é a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus. O próprio Deus fala estas palavras. Lago de fogo ou inferno, para os que não têm o nome no livro. A Bíblia diz acerca desta verdade. Eu quero que você entenda que a Bíblia diz acerca desta verdade. Não eu, missionária Reis, não digo, mas a verdade, a palavra de Deus o diz. Existem pessoas perdidas. Pessoas serão lançadas no inferno. Está escrito na palavra de Deus em Mateus 7, o versículo 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ainda na palavra de Deus, no livro sagrado, na Bíblia, em Mateus 22:13, está escrito: então o rei disse aos servos: levai-o e o lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O inferno é o resultado final de toda alta justiça. Todos que não nasceram de novo
será lançado no inferno. Está escrito na palavra de Deus em João 3,3. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ainda em Mateus 13:41 está escrito: enviará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino, para separar o joio do trigo. Todos os que servem de escândalo e os que praticam a iniquidade. O julgamento do grande trono branco. O sofrimento no inferno será eterno. Está escrito na palavra de Deus em Mateus 25:46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E tudo isso acontecerá logo depois da segunda vinda. Os líderes das nações que trataram de ajudar o anticristo contra Israel durante a grande tribulação serão indubitavelmente executados. E em sequência morrerão eternamente, perdidos. E ao contrário, se dará aos líderes das nações que trataram de ajudar a Israel naquele tempo, tendo eles também uma oportunidade de aceitar a Cristo como Salvador, o que eles sem dúvida o vão fazer. E portanto serão agraciados com a vida eterna. O sofrimento no inferno será eterno. Está escrito na palavra de Deus em Apocalipse 14, versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Refere-se ao fato de que será para sempre uma existência consciente. Então, meu amigo, pense bem. Hoje você pode mudar esta história. Mas ainda na palavra de Deus em Marcos 16:16, aquele que crê, acredita em Cristo e o que Ele fez por nós na cruz, e for batizado em Cristo, será salvo. Mas todo aquele que não crer será condenado. É a palavra do Senhor quem o diz. Mas ainda em Mateus 13:42 diz assim a palavra do Senhor: e os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. A segunda ressurreição da maldição, como sendo a segunda morte. Em Apocalipse 20, o versículo 11 está escrito: e vi um grande trono branco, proclama o julgamento final das pessoas não redimidas, que ocorrerá no final da idade do reino, que estava sentado sobre ele, proclama nada mais que a Deus. Entretanto, é a pessoa de caráter divino, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador hoje e amanhã será o juiz. Hoje você tem Jesus como Salvador, como teu amigo. Ele te perdoa, te ajuda, te abençoa, te guarda. Ele te dá a salvação se você o aceitar. Mas no dia do juízo final, se você não se arrepender, Ele será o juiz. Diz ainda a palavra do Senhor, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Significa que um novo céu e uma nova terra estão em perspectiva. Lago de fogo,
A Bíblia descreve um quadro terrível do destino dos perdidos. O sinistro fato do castigo eterno para os ímpios é a maior razão para levar o Evangelho a todo mundo e fazer o máximo possível para persuadir as pessoas a arrependerem-se e a aceitarem a Cristo antes que seja tarde demais. É por isso que eu estou aqui nesta missão, nesta incumbência, falando para você acerca da verdade da salvação que é Cristo, acerca do juízo final, da condenação eterna, para que você creia e se arrependa dos seus pecados e se converta a Cristo, porque é uma dura realidade, meu amigo. E assim como Jesus te ama tanto, deu a sua própria vida para salvar a humanidade, eu tenho esse sentimento dentro de mim, o amor de Deus, o desejo ardente que você se converta, se arrependa e venha para Cristo, para que o teu nome seja escrito no livro da vida, para que seja apagado e cancelado os teus pecados. Mas na palavra de Deus, ainda em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só precisa você crer. Jesus não criou você para a condenação, mas para a salvação. Só precisa você crer e o aceitar. Terceiro ponto, livro da vida. Vejamos, em Apocalipse 3,5 diz a palavra do Senhor: o que vencer será vestido de vestes brancas. A justiça de Cristo, habitada só pela fé, obtida só pela fé em Cristo e a cruz. E não apagarei de maneira nenhuma o seu nome do livro da vida. Confirma que os nomes podem ser apagados. Se você aceita Jesus ou aceitou um dia e não permaneceu, afastou-se de Cristo, do Evangelho, o seu nome que um dia foi escrito também foi apagado. Mas neste momento você tem a chance de voltar a ter o seu nome arrolado escrito neste livro. Diz assim: e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. A chave é esta grande confissão, é a fé em Cristo e seu grande sacrifício. Ainda diz a palavra do Senhor em João 5, versículo 24: e em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra é quem ouve a palavra da cruz, a mensagem da cruz, e crê naquele que me enviou. Eu poderia estar falando bênçãos, profetizando: receba a sua vitória, a chave do apartamento novo, do carro. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui: aquele quem ouve a minha palavra, a palavra da cruz, e crê naquele que me enviou, é a mensagem de salvação. Esta mensagem é para a salvação, é para a salvação da tua alma, é para resgate da tua alma. Louvado seja Deus. E crê naquele que me enviou. Crê em Jesus Cristo. Crê em Deus que enviou Jesus, o seu Filho. Se não crê em Jesus, não pode crer em Deus. Ter um filho é ter um pai.
ao Pai. Tem a vida eterna se você crer e o aceitar. A Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que você tem a vida eterna. Independente de Cristo, não há vida espiritual. Ninguém, nenhum ser, nada, nenhum poder, nenhum sistema pode proporcionar a salvação da humanidade ou da sua vida. Pode proporcionar a vida espiritual do ser humano, mas Jesus Cristo, Ele é o único capaz, o único que tem este poder. Diz ainda a palavra: e não entrará em condenação. Cristo tomou a condenação na cruz. É por isso que só Ele tem o poder, a autoridade, porque foi Ele que tomou sobre Ele os nossos pecados. Mas passou da morte para a vida, diz a palavra do Senhor, nascido de novo. Se você aceitou a Jesus, se você aceita Jesus agora, você passa da morte para a vida. Você passa da condenação eterna para a vida eterna, se você permanecer em Deus. Ao fim dos 1000 anos, Cristo voltará à terra, acompanhado pelos redimidos e por uma comitiva de anjos. Ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receber a condenação. Todos os mortos de todas as épocas, todos que morreram sem Cristo, estes surgirão como um grande exército, incontável como a areia do mar. Todos os olhares se voltaram para contemplar a glória do Filho de Deus. Há uma voz, as multidões dos ímpios exclamam: bendito que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 39 está escrito: porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. A segunda vinda de Cristo. Os ímpios saem da sepultura exatamente como eram quando desceram a ela, com a mesma inimizade contra Cristo e com a mesma atitude rebelde, de rebelião. Naquela vasta multidão há muitos que pertenceram ao povo de grande longevidade, que existiu antes do dilúvio, pessoas de estatura elevada e gigantesco intelecto, indivíduos cujas maravilhosas obras de arte levaram o mundo a adorá-los, mas cuja crueldade e invenções fizeram com que Deus os eliminasse da terra. Há reis e rainhas e generais que jamais perderam uma batalha. Ao saírem da sepultura, serão movidos pelo mesmo sentimento e desejos ruins e maus, e se unirão ao anticristo para uma grande batalha contra o Cordeiro de Deus, Jesus e o seu povo. Conclusão da mensagem: pronunciada a sentença contra os rebeldes, aqueles que não constam seus nomes no livro da vida, na presença dos habitantes reunidos da terra e do céu, é realizada a coroação do Filho de Deus. E agora, investido de majestade e poder, supremo, o Rei dos Reis, aleluia, glória a Deus, pronuncia a sentença sobre os rebeldes que transgrediram sua lei e oprimiram seu povo. Você pode até oprimir, desprezar o povo de Deus, mas naquele dia você será punido por tais atos.
Está escrito na palavra de Deus em Apocalipse 20, versículo 11: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12: e vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o da vida, e foram julgados mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Quando o olhar de Jesus contempla os ímpios, eles se conscientizam de todo o pecado que cometeram, veem onde seus pés se desviaram da santidade, as sedutoras tentações que promoveram na transigência com o pecado, os mensageiros de Deus que desprezaram quando ouviram a palavra acerca da salvação, acerca da verdade. Se você desprezar esta mensagem hoje e não se arrepender, no dia do juízo final você vai se arrepender por não ter aceitado a mensagem, por ter rejeitado esta mensagem. As advertências que rejeitaram, as ondas de misericórdias repelidas pelo coração duro e que recusava o arrependimento, tudo aparece como escrito com letras de fogo. Semelhantemente, uma vasta panorâmica aparece as cenas da queda de Adão e as sucessivas etapas do plano da redenção. Desde o nascimento de Jesus, o Salvador, sua vida de simplicidade, seu batismo no Jordão, a trajetória do seu ministério, o sofrimento e humilhação quando foi traído por Judas, foi julgado e condenado no caminho do Calvário, a morte de cruz. Todos procuram em vão ocultar-se da majestade divina do seu rosto. Ali vai estar Herodes e Herodias, vai estar Judas, o traidor. Ali vai estar Nero, monstro de crueldade e vício. Ali estará Satanás, o falso profeta, a besta e todos cujos nomes não constam no livro da vida. Ali estarão sacerdotes e líderes que pretendiam ser embaixadores de Cristo, mas utilizaram a tortura, a masmorra, a fogueira para dominar o seu povo. Ali estarão os orgulhosos, pontifeces, que se exaltaram acima de Deus e ousaram mudar a lei do Altíssimo. Aqueles pretensos dirigentes da igreja têm uma conta a prestar a Deus. Todo mundo ímpio é agora acusado e não há ninguém para defender. A sentença de morte eterna é pronunciada. Os ímpios veem o que perderam por sua rebelião. A indignação do Senhor está contra todas as nações. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Salmo 11, versículo 6. Sobre os ímpios choverá laços
fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo. De uma forma geral, é correto, mas se aplica um particular ao anticristo. Deus envia fogo do céu, a terra se fende, chamas devoradoras irrompem de cada abertura no solo. As próprias rochas estão ardendo, os elementos são desfeitos pelo calor, e também a terra e tudo que nela há são queimados. Está escrito na palavra de Deus em 2 Pedro 3,10: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo serão desfeitos, e a terra e todas as obras que nela há serão queimadas. Um vasto ardente lago de fogo, porque será o dia da vingança do Senhor. Os ímpios são punidos de acordo com o que tinha feito. Satanás tem de sofrer, não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que levou o povo de Deus a cometer. Nas chamas os ímpios serão finalmente destruídos. Raiz e ramos. Satanás é a raiz e seus seguidores os ramos. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Agora o povo de Deus estão livres para sempre de suas tentações. Mas, enquanto a terra está envolta em fogo, os justos, os que estão com seus nomes arrolados, escritos no livro da vida, estes habitam em segurança na cidade santa, na Nova Jerusalém, na cidade de Deus. Ao mesmo tempo que Deus é um fogo consumidor para os ímpios, para seu povo é um escudo. Está escrito na palavra de Deus em Salmo 84, versículo 11: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, e graça e glória dará o Senhor, não retirará bem algum aos que em integridade andam. A dor não vai existir no céu. Lá não haverá lágrima, nem morte, jós fúnebres. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ali está a Nova Jerusalém. As nações andarão à sua luz. Na cidade de Deus não haverá noite. Mas os bens de Deus e a cidade de Deus e a nova terra é para os que consta os seus nomes no livro da vida. É para aqueles que servem e adoram ao Senhor. É para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, diante de tudo que você ouviu, meu amigo, meu irmão, diante de toda esta palavra que você ouviu nesta hora, nesta mensagem, qual é a tua decisão? Qual é a tua condição? Já aceitou a Jesus como Salvador? Se não, este é o momento, esta é a hora oportuna. Você pode o aceitar agora. Você é salvo ou perdido? Acorda, o juízo de Deus virá, no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor.
mas o tempo é oportuno para você. Aceita Jesus agora. E se você que se afastou do Evangelho, volte agora para Cristo. Volte nesse momento e eu irei orar por você agora, para que Deus possa perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida nos céus. Mas eu quero ainda deixar a referência, que é o ponto-chave desta mensagem, mais uma vez para você. Apocalipse 20, o versículo 15. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que Deus te abençoe e te guarde, e te livre da hora da tentação, te livre do juízo final. Que Deus te dê a salvação no nome de Jesus. Mas neste momento eu quero orar por você que creu nesta mensagem, nesta pregação. Eu quero convidar você agora para comigo levantar a sua mão direita. Se você creu, se você quer se arrepender, se você quer aceitar Jesus como Salvador, confesse neste momento comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida e da minha alma. Perdoa os meus pecados agora e escreve o meu nome no teu livro da vida nos céus. E se você se afastou do Evangelho, reconcilie-se com o Senhor nesta hora, que eu também irei orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, se este teu filho, se por um motivo ou por outro, se afastou dos teus caminhos e neste momento se arrepende e quer voltar para ti, perdoa agora, Senhor, os seus pecados e escreve o seu nome agora no seu livro da vida no céu, dando-lhes a oportunidade, ó Deus, neste momento. E nesta hora eu oro por todos quanto te aceitaram como Senhor e Salvador. Perdoa agora, Senhor, e escreve os seus nomes, dando-lhes a oportunidade de um dia morar contigo no céu de glória. Ajuda-os a permanecer nos teus caminhos e dai-lhes a vitória, agora e para todos sempre, no nome de Jesus. Cobre-me com o sangue de Jesus, a mim, os meus familiares, a tua igreja, o teu povo, agora e sempre. Amém. Pecado, vós quereis ficar, olhai pro Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz pra vos salvar, olhai pro Cordeiro de Deus, olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai pro Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em excitação, olhai pro Cordeiro de Deus. Sem mais vigor,